Para aqueles que achavam que o Prota ia treinar com mais um professor chato, quem diria que ele ia encontrar com um cara que acabou criando a arma dele. E aí, galera, beleza? Quem falou o Art, galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers caso você ainda não seja acostumado a acompanhar o Webtoon. Então, se ainda tiver interesse em prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E agora iniciando com os capítulos passados, que, aliás, o link vai estar aqui no card. A gente viu o Art treinando junto com a Miri pra poder afeiçoar o Reinhardt, pra poder lutar com total poder do legado bestial da Sylvie, onde a gente viu o Prota apanhar pra caramba, pra que ele conseguisse ter uma noção de como ele poderia usar as habilidades dele no seu máximo, onde ele só precisava saber quais eram as partículas de mana, que ele facilmente conseguiria adivinhar qual seria o feitiço. E no meio de tudo isso, a gente ainda viu o Whitson chegando para levar o Prota dali, justamente porque ele já tinha encomendado um novo treinamento próximo de outro professor. Mas ainda assim, a Mary queria ficar de olho no Prota, e por causa disso, ela queria aparecer de vez em quando para saber como é que estava sendo o desenvolvimento dele. Desse modo, com a gente vendo eles partir para o próximo local de treinamento e o Prota encontrando com seu novo professor em forma de golem, onde a gente também já encerra esse capítulo 160 de The Beginning After the End. E para dar continuidade em tudo isso que aconteceu no capítulo passado, a gente já vê que dentro do capítulo 161 da Webtoon de The Beginning After the End, acaba saindo um homem de dentro do golem que tinha pego o Archon. Ele também percebendo que nada disso tinha deixado o Prota com medo, muito menos também surpreendido ele tanto nessa situação, onde a gente já vê que o cara que ia treinar o Prota daqui em diante parecia bem similar ao Gideon, só que na sua versão Asura. E depois de tudo isso, é aí que a gente já vê o Winston fazendo as apresentações falando que o nome desse Asura era Uren, e que de agora em diante era ele que ia treinar o Prota nesse momento, fazendo com que o Art já fizesse uma cortesia, cumprimentando o cara e tudo mais. Só que quando a gente vê que o Uren não gostou nada do atraso do nosso Prota, é aí que ele pergunta qual seria a melhor consequência ou castigo pelo seu atraso, fazendo com que ele perguntasse se ele seria, que eu acho que nem entende, afinal ele não sabia como um atraso poderia gerar em um castigo, fazendo com que o Uren já pensasse em umas coisas bem bizarras, como por exemplo um dedo que ele poderia arrancar do seu novo aluno. Só que logo depois ele descarta essa possibilidade, principalmente porque ele considera isso meio brutal. E se não fosse isso, ele ainda estava considerando colocar o Prota no Chilindró, ou pelo menos na solitária, para que ele conseguisse aprender a ser mais pontual. Só que é aí que o Prota já começa a apertar o botão de stop para que ele falasse o que estava acontecendo ali, porque aquilo era algo ridículo para alguém que apenas tinha se atrasado por alguns instantes, o que fez com que o Winston já explicasse pro Uren que, mesmo que fosse um costume desprezado pros humanos, aquilo não significava necessariamente que eles acabariam sendo punidos caso se atrasassem. E ao ouvir isso, é aí que o Uren acha tudo isso muito estranho, principalmente porque ele sabia que dentre as três raças de Dikaten, a raça dos humanos seria a que teria menos tempo de vida, o que faria com que eles aproveitassem cada minuto das suas vidas. Mas imagina o cara descobrindo que tudo isso na verdade era mentira, o que é claro, fez com que ele ficasse achando que esse era o principal motivo pelo qual a raça Dikantiana não tinha evoluído nos últimos tempos. E enquanto ele pensava em tudo isso, é aí que a gente vê o Prota achando que quem tinha deixado de evoluir na verdade era ele. Bem na hora que o Uren já dá o troco, batendo com o manto na cara do nosso Prota, falando que ele estava se desculpando pela sua ignorância. Só que nesse momento ele achava bom deixar tudo isso de lado, principalmente para focar no motivo pelos qual eles estavam ali. E pelo visto nem ele estava feliz de estar numa cratera onde ficava uma montanha, o que ainda assim faz um sentido, porque caso eles não quisessem que espiões de outro ponto viessem a ver como o Prota ia evoluir, ali seria um local perfeito para que eles pudessem treinar em segredo. E para que ele fica de frente com o Prota, é que ele pede para que o Art tirasse as suas roupas, o que fez o Prota pensar o que esse cara tinha na cabeça para pedir isso nesse exato momento. Só que logo depois ele acaba acatando essa ordem, e foi por isso que a gente viu que o Uren tinha percebido que tinha algo de errado, mas o Prota deixa quieto, falando que não era nada demais. E depois que a gente tira a roupa, é que a gente vê o shape do nosso Prota ficando totalmente trincadão depois de todo esse treino que ele teve com o Codro e com a Miri nesses anos, fazendo com que ele até questionasse se ia ser necessário ele tirar a cueca para que ele pudesse brincar de taco e sinuca de bico também, ou se já tinha sido bastante. E na hora que o Art responde isso, é que a gente vê que o Uren já percebeu que ele tava lidando com alguém de língua afiada, bem na hora que o Prota já fica encarando ele, e ao mesmo tempo o Uren percebe que tinha uma pena presa ao braço do nosso Prota naquele momento, fazendo com que ele se questionasse o que esse cara tinha na cabeça para ter uma pena de dragão como simples bracelete. E para vocês terem noção, não teve nem tempo do Art
agir essa situação, fazendo com que o Urien já estivesse analisando quando ele percebesse que isso tinha sido tirado dele. Porque pra aqueles que não sabem, pelo que o Urien explica nesse momento, é aí que a gente descobre que a pena de dragão é uma coisa raríssima, principalmente porque o Winston já chega explicando que um dragão só dá as penas pra alguém se ele confiar completamente na pessoa. E geralmente essas penas são extremamente valiosas porque elas são a combinação perfeita de armazenamento de mana e éter ao mesmo tempo, o que fez com que o prota ficasse ainda mais grato, principalmente porque ele agora sabia o quanto a Sylvia tinha depositado fé nele na fuga contra o Cadel. Mas enfim, depois de tudo isso é que a gente já vê o Urien já medindo, ou pelo menos olhando o arte de todos os ângulos possíveis, como se fosse um tipo de alfaiate que tava vendo um smoking pro nosso prota. E quando ele falava vários números, ao mesmo tempo que ele também já pedia para que o arte conjurasse vários feitiços elementais ao mesmo tempo, na mesma hora, uma na mão direita, uma na mão esquerda. E tudo isso começaria com um pilar de pedra, onde ele seria de 2,5 metros com 20 centímetros de uma magia de raios em seguida, o que nem o prota conseguiu entender. Mas mesmo assim o Urien já insiste, falando que ele não tinha tempo para pergunta, onde após ele fazer vários feitiços elementais, como por exemplo o pilar de pedra, uma magia de vento, magia de fogo e magia de gelo, além de uma magia de raios, o Asura finalmente consegue completar o que ele estava fazendo. Só que logo depois ele já pede para que o Art atacasse com os seus ataques de magia, disparando feitiço num golem que ele tinha criado rapidamente na direção do prota. Em seguida, e por instinto, o nosso prota já dispara uma magia de raios na direção do golem automaticamente, e ainda assim, por causa disso, ele acaba recebendo uma rasteira de outro golem que chega de fininho por trás, fazendo com que o ataque se dissipasse no ar. E ao perceber que ele tinha errado, é aí que a gente já vê. Você veio até aqui, e caso queira contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer conteúdo para esse canal, seja de debate, solo level ou então qualquer outro que eu chegue a trazer futuramente, se inscreva no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações. Afinal, esse é o modo de vocês ajudarem e contribuírem para que a gente traga novos conteúdos e vídeos pro canal como um todo, e ajudem a gente a bater a nossa meta de 700 inscritos, fechou? Então agora bora continuar. Nosso prota, percebendo que o Urien era esse tipo de pessoa malandra que fazia esse tipo de coisa, fazendo com que ele também já falasse que caso ele soubesse o que o Urien tava tentando fazer com todas aquelas medições e o que ele queria com todas aquelas observações e subjetivas durante esse treino, ele facilmente poderia ter falado o que ele queria, falando e explicando que ele fica mais confortável utilizando feitiços de fogo e água, e ainda assim ele não tinha muita afinidade com o elemento de água nessa área, o que fez com que o Urien já bancasse os pertinhos, falando que ele já tava levando tudo isso em consideração. E é aí que ele já pergunta quantos anos o prota tinha, fazendo com que ele respondesse que tinha 15. E quando ele descobre isso, é aí que ele percebe que talvez o prota não fosse o tipo de idiota que ele pensava, fazendo com que agora ele dissesse que ia fazer mais testes, iniciando por uma análise de manipulação de mana de longo alcance. E ao ouvir isso, é aí que ele já olha pro Winston tentando entender o que tava acontecendo ali, só que o Winston já dá um aceno, falando pra que ele confiasse no cara. Bom, é mais uma confirmação, né, do que isso que eu acabei de falar, mas enfim, após tudo isso, é aí que a gente já vê vários golems sendo conjurados justamente de cima da onde eles estavam, na cratera, onde eles rapidamente começaram a descer na direção do prota, e por causa disso, é aí que ele pergunta pro Urien quantos desses ele conseguia ser capaz de fazer, e o Urien responde que, dependendo da complexidade do golem, ele poderia fazer uns milhares ou dezenas de milhões, mas isso tudo agora era irrelevante. O que era realmente necessário era que o prota utilizasse todo o seu poder sem se conter, fazendo com que ele já utilizasse todos os seus poderes quadrilementares junto com o seu Reinhardt para poder atacar todos os golems de uma vez, com ele logo depois estraçalhando cada um deles como se fossem papel, fazendo com que o Urien já visse que o Art estava pronto pro próximo desafio, e o Urien percebe que o Art também estava precisando extravasar, só que ainda assim ele precisava descobrir tudo sobre todas as habilidades físicas que o Art tinha. E após explicar isso, é aí que a gente já vê ele falando que o Winston tinha explicado pra ele que o Art era bom pra caramba com espadas nesse quesito, além de citar o fato de ele ter treinado com o Codri recentemente, coisa que o prota nem tava prestando atenção, afinal ele já tava meio que ficando com frio pelo fato de ele estar completamente seminu, o que o Urien nem se preocupa por um segundo, afinal ele precisava que o Art estivesse desse modo para que ele conseguisse analisar cada uma das habilidades da melhor forma possível em sequência, além de explicar que o Art não era o tipo de ser com o qual ele acabaria ficando excitado pelo fato de estar seminu. E mesmo aquilo não sendo muito reconfortante, depois de tudo isso, é aí que a gente já vê o Urien dando um peteleco no Art, fazendo com que ele já pedisse para que o Art mostrasse a sua arma de combate, fazendo com que ele já puxasse do seu anel dimensional. E é aí que a gente já vê a surpresa nos olhos do Urien, que rapidamente arranca o bastão do nosso prota em um piscar de olho, afinal ele nunca pensou que ia encontrar essa arma uma próxima vez desse modo, fazendo com que ele caísse na gargalhada instantaneamente. E mesmo que o Art achasse que ele tava achando que aquilo era um simples bastão, o cara já fala que ele sabia o que aquilo era desde o início, principalmente porque o prota
Prota achava que ele era o único que conseguiria abrir essa arma com seu legado bestial. Inclusive, o Winston já... Com seu legado bestial. Inclusive, o Warren já até pergunta pro Winston se ele sabia que o Art tava em posse daquilo. E o Winston só responde falando que ele tinha uma breve noção. E na hora que o Prota tava bancando o espertalhão, achando que sabia de tudo que aquela arma podia fazer, por achar que ele seria o único que seria capaz de desembanhá-la, é que o Warren rapidamente arranca ela de dentro da sua bainha, fazendo com que o Prota rapidamente ficasse impressionado com tudo aquilo. O que fez com que o Warren já perguntasse se ele achava que só conseguia desembanhar aquela espada quem fosse um Asura, só que na verdade, depois que ele acaba balançando ela várias vezes, a gente descobre por meio dele que foi ele que acabou criando essa espada. Desse modo, a gente já encerrando o capítulo 161 da Webtoon de The Beginning After the End. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse capítulo? Eu já confesso que a gente vai ver algumas coisas bem interessantes daqui pra frente, principalmente porque, como eu expliquei no meu último vídeo que eu falava sobre o que vai rolar mais pra frente dentro da obra de debate na Webtoon, o Warren já vai explicar o porquê que ele acabou abandonando essa arma e aonde ele tinha largado, fazendo com que o Prota também já continuasse o seu treinamento dia e noite no processo, tendo que lutar com um Vitra, meio Golem e uma Tess Golem justamente para que o Warren conseguisse seguir com o treinamento. Só que é claro, isso é apenas um gostinho do que vai vir a seguir mais pra frente. E se você não quiser perder quando tudo isso acontecer ou quiser dar uma olhadinha nesse vídeo que eu acabei de falar, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ir lá dar uma olhadinha, porque eu vou estar deixando o link aqui nos cards pra vocês passarem lá. Fora que vocês ativando o sininho, vocês ficam cientes em primeira mão quando sair um conteúdo novo aqui no canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando uma playlist de todos os vídeos que eu já fiz de debate. E recentemente eu voltei com o Solo Level pra vocês ficarem cientes de tudo que rolou dentro da obra, caso o anime chegue mais pra frente, fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!